toda vez que a gente for fazer anagô, os nossos dedos tem que estar, ó, junto com a cabeça da pessoa. Tem muita gente que não consegue fazer o anagô apertada porque os dedos ficam assim pra cima. O dedo tem que ser sempre assim, ó. Que a gente for fazer, né? O que a pessoa se atrapalha muito é na divisão. Por quê? A divisão, a gente tem que ter um pente que esteja com a ponta bem fina, porque se o pente for igual aos outros dentes, na hora que a gente for fazer a divisão, sempre a gente vai pegar outros fios que vai terminar misturando, e quando você for fazer a trança, não mostra uma divisão. Então, a ponta do pente tem que estar fina, para que você faça uma separação boa. E toda vez que você for fazer o cabelo, né, qualquer tipo de penteado, você pode dividir o cabelo sempre no meio. Dividir o cabelo no meio, independente de qual penteado você vai fazer. Separe, porque aqui é um cabelo cheio, né? Você separando uma parte, ó, você só vai ter uma outra parte que você vai iniciar a trança. Depois, você solta a outra. Porque quando a gente vê um monte de cabelo, a gente se assusta. E o que é que a gente vai fazer? Vai fazer divisão grande pra terminar logo. Vou fazer uma divisão aqui, que eu sei que eu vou pegar essa aqui e eu já termino. Já consigo pegar metade da cabeça dela. E aí, às vezes, não faz um trabalho legal. Então, é sempre importante você separar o cabelo. Divide o cabelo no meio, separa uma parte e vai trabalhar com a outra. Ah, Tayane, mesmo que eu vou fazer um rabo de cavalo? Sim. Porque se a gente for fazer um rabo de cavalo, vou mostrar pra vocês. A gente divide primeiro no meio, né? E depois a gente faz a divisão de ponta a ponta da orelha. Fica mais fácil pra gente fazer um rabo de cavalo. Porque a gente sabe que rabo de cavalo é trança de trás pra cima e da frente pra trás, que a gente junta o rabo de cavalo, né? Então, a gente separando por etapa, fica mais fácil de a gente saber mais ou menos o que é que a gente vai fazer. Então, se for um rabo de cavalo, a gente faz essa divisão. Divide no meio, vai diminuindo a quantidade de cabelo, que fica mais fácil pra gente fazer qualquer tipo de divisão. A gente não se assusta, né? E aí, fez a divisão no meio, faz a outra divisão do outro lado e separa em 4. E aí você depois junta a frente e vai começando a trançar a frente tranquilamente. Depois que a frente tá pronta, você vem pra parte de trás. Entendeu? Se for uma Gana Braids, dividiu no meio, dependendo do penteado que a gente vai fazer, a gente já inicia uma parte. Se for um penteado padrão, que a pessoa trouxe uma foto pra você, pra poder, eu quero esse modelo, aí você vai ficar olhando a foto e fazendo a divisão. Um lado tem que ficar exatamente igual ao do outro. Então, o que é que você vai fazer? Já separei os dois, faço um lado, a divisão, faço a minha trança, depois eu vou pro outro lado e faço a mesma coisa, uma trança. Aí venho aqui e faço a segunda. Aqui também a segunda. Assim, você consegue fazer melhor. Às vezes a pessoa acha assim, ó, eu vou fazer um penteado porque o penteado é mais rápido e é mais prático. Mas pra gente que tá fazendo o penteado é mais detalhado. Porque se a gente não parar pra fazer uma divisão boa, não colocar a pomada no lugar certo, não fazer ele corretamente, ele vai sair um penteado feio. Então não vai ser mais um penteado fácil, rápido, porque não vai ser aquela coisa legal. O que eu decidi fazer nela aqui é uma Gana Braids. Ela vai ser toda pra trás, porém o cabelo dela é cheio. E dica que eu dou pra quem tem um cabelo cheio é a gente fazer uma divisão aqui embaixo, ó, na nuca, pra fazer umas tranças soltas. Porque se a gente for de vez aqui, a pressão da quantidade de cabelo dela, quando a gente for pegar aqui na nuca, que a gente sabe, né? A parte da cabeça maior, quando chega na nuca, a gente tem que fazer aquela divisão que dê todinho na nuca. E aí, o que acontece? Se a gente fazer a pressão do cabelo todinho pra aqui pra trás, ele estica muito. E às vezes dá carocinho aqui embaixo. Então, o que a gente pode fazer? Divide o cabelo aqui embaixo e faz as tranças. Mas antes disso tudo, o cabelo dela está um pouquinho úmido, ó.
como ele tá úmido, a gente sabe que a pomada modeladora ou o gel que a gente for pôr aqui pra trançar, ele não vai fixar porque o cabelo tá molhado, já tá com água. Então, o que é que a gente faz? A gente vai fazer a finalização do cabelo dela antes de a gente começar a iniciar a nossa trança, certo? A gente tá vendo que o cabelo também é um pouquinho cacheado na ponta, né? E aí, o que é que a gente tem que fazer? Finaliza o cabelo dela e depois a gente vai encaixar as tranças da forma que a gente quer fazer, certo? Aqui é uma escova, tá? Ela é secadora. Se você não tiver uma escova dessa, você pode ter um secador também com sua escova, você ir passando. Ou você pode também ter aquele pente que você coloca, né? E aí vai passando no cabelo dela que estica também. Quando a gente for encaixar as fibras, né, no cabelo da pessoa, se tiver o cabelo muito cacheado, o que é que vai fazer? Quando você fazer a trança, ele vai ficar embolado, vai dar pra ver. Acontece muito isso. Tem muita gente que não faz a finalização do cabelo. E quando trança, você vê, às vezes até em foto, ou se você estiver perto da pessoa, vai dar pra ver que tá embolado. Por quê? Porque não tirou os cachos da pessoa antes de fazer a colocação da fibra. Tem gente que tem um cabelo, gente, que é 4C, ela viu ontem, não foi? O cacho, ele já vem desde a raiz e é cacho pequeno. Então, se a gente não fazer esse processo, a gente não consegue encaixar, não foi isso? Ontem foi um pouquinho difícil, a gente passou a escova para poder conseguir encaixar a fibra por dentro do cabelo. Tem muita gente que tem cabelo 4C, que quer fazer trança e quer fazer penteado. Muita gente. A maioria do pessoal que tem cabelo 4C gosta de botar as tranças soltas. Mas a maioria gosta de fazer penteado. E aí, se a gente não fizer esse processo, a gente não consegue ter uma trança legal. Antes de você for fazer o penteado que você deseja fazer, você tem que pegar a fibra na mão da pessoa, ou se for com o seu material, e você já ir preparando a fibra. É muito importante, prepara a fibra antes. Por quê? Senão, aquele penteado que é um pouco mais rápido, ele vai terminar durando o mesmo tempo de colocar as tranças todinhas soltas. Porque você vai demorar, vai parar um pouquinho pra separar a fibra. Às vezes a fibra tá muito crespa, gente. Aí o que acontece? A gente passa uma escovinha nela, joga um pouquinho de água aí, passa a escova. Às vezes ela vem com um calombinho assim, no meio ou embaixo, umas partes um pouco mais crespa. Aí o melhor a ser feito é, pega um borrifador, aqui, borrifa. Fica melhor pra você fazer o procedimento, né? E aí você passa o pente ou passa a escova, penteando ele pra poder sair aquele calombo e ela ficar melhor. Pra puxar a ponta, a gente sabe que tem que folgar um pouquinho o dedo, ó. E vai puxando a partezinha de baixo. Se for um penteado que não precisa de ponta, não precisa você tá puxando. Mas se for um penteado que vai precisar da pontinha, você já vai fazendo as pontinhas. Vê que ela fica assim reta, né? A gente tem que deixar ela bem oval. Pra que quando a gente pega aquela partezinha pra gente encaixar no cabelo da pessoa, as pontas fiquem certinho pra gente poder trançar. A trança dela, eu quero uma trança mais humanizada. Que as pessoas olhem e achem, pô, que legal. Parece que é o cabelo dela que tá trançado, né? Porque às vezes a gente vê uns gomozinhos aqui na frente do cabelo um pouco grosso, que dá pra perceber que tá com fibra. Então, o que acontece? A gente fazendo humanizado, ele fica mais natural. E aí, eu vou fazer uma divisão dela um pouco mais fino. E a gente vai adicionar poucas quantidades de fibra, tá? Bem pouquinha mesmo, só pra gente dar aquele aspecto que o cabelo dela que trançou. Claro que a gente vai ver que tem fibra e tal. O cabelo dela era curto, mas quem olhar vai ficar parecendo que é o cabelo dela mesmo. Fiz a divisão, ó, de qualquer jeito, mas essa parte que eu preciso, a gente pode estar fazendo sempre isso. Separa um pouquinho que a gente quer e depois passa a pomada modeladora e ajeita a partezinha que a gente quer real. Fiz, vira assim um pouquinho. E agora eu vou acertando, ó.
Como é que eu consigo fazer uma limpeza legal, sem ser com a pomada, também segurando o pente dessa forma? Como é que a gente segura no lápis e uma caneta? Você segurando o pente assim, você tem mais firmeza. Quando você for fazer a divisão, você consegue fazer qualquer tipo de divisão, porque é como se você estivesse desenhando com um lápis, né? Quando a gente pega no lápis, dessa forma a gente não consegue fazer um desenho legal, um círculo, um triângulo, um quadrado. Então é a mesma coisa. A gente fazendo isso, a gente consegue ter uma limpeza bem melhor. A gente sabe que a nuca é menor, o que acontece? Toda vez que a gente for fazer esse penteado, o que a gente tem que fazer? Diminui a parte do fundo. Porque se a gente não diminuir a parte do fundo, quando a gente vir com o cabelo aqui e fazer a mesma espessura da frente atrás, vai ficar sem espaço para colocar as outras tranças. Então sempre que vir aqui, tá mais largo, vai descendo e diminui. Sempre. Fiz a divisão. O cabelo, como a gente já desfiou, né? Já tá separado. O que a gente vai fazer? Vai separar a quantidade de mechas que a gente vai precisar para encaixar no cabelo dela. Fez a divisão, separou a parte que você quer, então a gente só vai fazer encaixar fibra. Como dela vai ser bem natural, eu vou encaixar de 6 a 8 extensão, certo? Como também é humanizado, o que é que eu vou fazer? Vou colocar no início camadas finas e depois eu vou adicionando um pouco mais grossa. Mas lembrando, não quero grosseiro, eu quero bem humanizado. Então a trança não vai ser grossona, vai ser uma trança mediana. Toda vez que a gente for fazer uma trança na Go, a gente separa um pouquinho do cabelo que a gente vai iniciar. Essa parte aqui é que eu vou iniciar. A gente sabe que para fazer uma trança a gente precisa de 3 perninhas, né? Então aqui a gente vai fazer isso. 1, 2, 3. Vamos contar assim, frente, meio e fundo, né? Toda vez que a gente for fazer na Go, os nossos dedos tem que estar, ó, junto com a cabeça da pessoa. Tem muita gente que não consegue fazer uma Go apertada porque os dedos ficam assim pra cima. O dedo tem que ser sempre assim, ó. Por quê? Porque você não vai subir. A trança não vai ser ao contrário. A trança vai ser descendo. Então, se sua mão ficar suspensa, sempre assim, quando você for fazer a divisão, a trança vai ficar folgada. Então, a mão tem que ser sempre assim. Separou 1, 2, 3. O que é que eu vou fazer? O meu dedo polegar vai passar para pegar o primeiro. Passa por debaixo do meio e pega o primeiro. Novamente, você vê que como foi? Se eu peguei o da frente, joguei pro meio, agora ele é o do meio, né? Eu vou passar de novo por debaixo do meio e pegar o do canto. A gente só vai suspender o meio e pegar o dos lados. Somente isso. Vou iniciar aqui com esse. Toda vez que a gente for fazer isso, eu pego a fibra aqui, ó. Encaixo assim, que é melhor de eu colocar no meu dedo. Toda vez. Ok. Encaixei. Esse aqui é o meio. Assim um pouquinho pra vocês verem. Onde a fibra tá vendo? Um lado, meio, o outro lado. Vou passar por debaixo do meio e pegar do outro lado. É como se não tivesse fibra aqui. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu tava fazendo. Porém, encaixando a fibra. Encaixei. Esse aqui é o do lado. Deixa eu abrir pra vocês verem. Meio e frente. Virei para um lado. Virei pro outro novamente. Encaixei. Olha só. Mais um. E vou fazendo a trança normalmente, ó. Ó o cabelo dela onde tá.
Se for uma fibra, né, que seja de outra cor, o melhor é você jogar o cabelo para baixo. Uma que dura mais de sair os fios. E duas que ele fica mostrando mais a cor da fibra. E aí eu vou fazendo a trança normalmente, ó. E se você gostou desse conteúdo, dê um like, se inscreva no meu canal e ative o sininho.